Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Comentário dos Espíritos. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humildade, não, acima da humanidade, para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam um serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que na claridade darão uma grande soma e na sombra não dariam uma moeda? Por isso Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, não lhe resta receber senão a punição do seu orgulho. Esse evangelho, nessa questão de fazer o bem sem ostentação, o evangelho vem trazendo essa perspectiva binária, Deus e os homens, matéria e espírito. Se eu faço para Deus ou faço para os homens? E a tendência que nós temos, como nós somos imediatistas e materialistas, no sentido que nós só acreditamos no que nós vemos ou sentimos com algum dos nossos sentidos, visão, né? Audição, tato, paladar, olfato. Então, a questão de Deus, para quem vive dentro da engrenagem da vida material, em muitos momentos ela se torna abstrata. É por isso que, quando nós dizemos que acreditamos em Deus, como quando nós dizemos que amamos, muitas vezes nós estamos reverberando o nosso ego, mas, de fato, na realidade, nós não acreditamos em Deus e não amamos. Nós ficamos projetando a ideia do que nós queremos. E a prova disso é que basta passarmos por dificuldades que nós tendemos a nos desesperar. A gente diz que crê num poder superior a nós, mas que também entregamos nossa vida e nossa vontade nas mãos desse poder superior. Mas na hora que vem uma dificuldade, nós tomamos de volta.
E tomamos porque, na verdade, é uma ideia que nós temos. E a ideia é apenas um reflexo desse nosso baixo ego, desse eu material, desse eu que quer ser rico, que quer ter segurança na matéria, que quer ter continuidade, que quer ser sempre bonito, que quer ter sempre sucesso, que quer ser restituído e retribuído pelos bens que tem. Então é muito difícil, porque muitas vezes, se nós olharmos sinceramente, nós não acreditamos, ou melhor dizendo, nós não compreendemos que Deus existe. Tem que ter ao mesmo tempo muita sinceridade e muita atenção para observar Deus em todas as coisas. Nós vamos ver isso na hora que a gente acha que está bem no emprego e a gente às vezes ora, agradece a Deus entre aspas, porque como quem diz, bom, se não existir, não vai ter problema, e se existir, eu já estou agradecendo. Mas eu quero ver na hora que a gente está nesse emprego e a gente começa a ser assediado moralmente dentro do emprego. A gente começa a ser pressionado, a gente começa a sentir que vai ser dispensado, despedido, rejeitado, que as pessoas começam a conversar com a gente, trocar a gente de lugar, diminuir funções, convencendo que é o melhor, mas que na verdade a gente começa a sentir que a gente está num processo de saída. E quando a gente começa a pensar que não encontrou outro lugar para ir, a gente nem lembra que as grandes coisas que aconteceram na nossa vida, inclusive aquele trabalho enquanto ele durou, se nós formos bem sinceros, além da nossa formação, além da nossa atividade, teve uma oportunidade, e essa oportunidade que tinham milhões de pessoas para receberem, caiu para mim. É uma compreensão que nós estamos pensando aqui, mas quando olhamos e sentimos um vento, nós nem lembramos que sem esse vento, que é o ar sentido, nós não viveríamos. Bastava faltar 5 minutos de vento, que a gente caía, porque nós não vivemos sem oxigênio. E que para existir esse vento, se a gente começar a observar melhor, a gente vai ver que precisava ter sol para mandar os raios, que precisava ter gases no universo que nós não criamos, que precisava ter plantas para transformarem, por exemplo, o gás carbônico em oxigênio, para que ele pudesse chegar aos nossos pulmões e nós pudéssemos pensar. Se nós refletíssemos como o ar está completamente fora da nossa gestão e que sem o ar nós não conseguiríamos fazer nada. Lá em Brasília, quando o ar está mais rarefeito, eles param as atividades nas escolas. Na China, quando o ar está mais poluído, eles param as cidades, porque as pessoas não conseguem sobreviver, elas desmaiam na rua. E está completamente fora da nossa governabilidade. Mandar as plantas fazerem o ar para nós. Quem é que sabe conversar com as plantas? E quem é que tem poder de mandar nas plantas? Elas naturalmente, porque foram criadas também para isso,
elas dão em abundância, se alimentam e permitem que nós possamos viver. Sem o ar, nós não poderemos pegar nem ver qualquer oportunidade. Nós não poderíamos beijar os nossos filhos e as pessoas que nós amamos. Nós não poderíamos fazer o que nós gostamos às vezes, de manter a mente em atividade e dizer que está lutando, se esforçando por algo, porque não haveria vida. Quem tem asma ou já viu alguém tendo ataque de asma sabe o que é isso. Mas a vida é tão abundante, a natureza, ela é tão abundante, ela é tão rica, que passa despercebido por nós, e isso passa para nós como se fosse um problema sem importância. Mas Deus está lá. Quando nós começamos a compreender isso, que as plantas fazem esse bem todo a nós, dando ar, sem nenhuma ostentação, nem pedem gratidão, e nós matamos as plantas, e não zelamos pelo meio ambiente, mas quando percebemos que faz falta, e que só isso é uma grande oportunidade para nós, a gente começa a pensar, a ter mais atenção e a realmente compreender que existe um poder superior a nós. E é esse mesmo poder superior que faz com que, quando uma mulher mantém uma relação sexual com um homem, ela tenha um período fértil, que dela sejam produzidos milhares de óvulos, e que do homem saiam milhões de espermatozoides na mesma hora, e que geralmente, quando vinga, um óvulo se encontra com um espermatozoide, vira um embrião dentro de milhões, e ele vinga com a perfeição de uma criança. E se não tivesse isso, que também não está na nossa governabilidade, porque quantas mulheres querem ter filhos e não podem? Quantas que engravidaram e tiveram filhos com problemas? Quantas crianças que se desenvolveram bem e na hora de nascer houve algum problema que faltou um pouco de ar, e que passam o resto das vidas sem qualquer movimento no corpo, ou com movimentos muito difíceis. Quem já viu isso? E a gente não enxergar, não ter atenção para compreender que existe um poder superior a nós, que é algo mais forte do que esse ego, para nós nos submetermos e acharmos que só o que existe é a engrenagem do trabalho, da nossa luta, dos nossos bens, do nosso emprego. Gente que perde o emprego quer se matar, que não compreende que aquele emprego houve uma oportunidade, houve um desenvolvimento, houve uma transformação, e que virão outras. Que às vezes, quando a gente passa por uma crise, que a gente compreende que não fez, por exemplo, algo errado, mas aconteceu, por exemplo, a despedida do trabalho, a gente não quer entender isso como algo dos homens, quer culpar o patrão, quer culpar a crise, quer culpar a empresa. Mas se a gente entendesse
que todas as coisas que acontecem têm uma lógica, que o universo é cosmo, não é caos, que há um princípio, um fluido cósmico universal, um princípio espiritual que rege todas as coisas, nós compreenderíamos atentamente, sem acreditar, mas compreendendo que se saímos de algum lugar, com certeza é porque nós temos de ir para outro lugar, porque a vida é movimento. Mas o nosso medo do desconhecido. Mas por que é desconhecido? Porque nós não queremos ver Deus em todas as coisas, não queremos. Então o nosso medo de Deus, que reflete a nossa falta de fé em Deus, faz com que nós nos desesperemos, não faz com que a gente enxergue que a gente tinha que sair, mas o nosso medo estava fazendo a gente ficar apegado, porque era algo conhecido, porque era passado, porque tinha uma coisa certa, e Deus estava dizendo: você já cresceu, você tem que mudar de fase. Mas o nosso medo, que é essa nossa falta de atenção, que é a falta de compreensão, que é falta de fé, que é a projeção do ego, que só se projeta em passado, em coisa conhecida. Conhecida é o emprego, é o salário no fim do mês, era a situação que estava posta, é o relacionamento que está existindo. Nós vamos ter muita dificuldade de entender que ali é não uma desilusão, mas uma oportunidade. Que ali Deus mostrou para nós e nós não quisemos enxergar. A vida mostrou que a gente já tinha aprendido o que tinha de aprender ali. Mas como a gente não quis agir, tomar decisão, seja no emprego, seja no relacionamento destrutivo, nas nossas atitudes compulsivas, nossos pensamentos obsessivos, nossa fantasia, nossa fuga constante, nós vamos ficar em desespero. A dor da despedida vai virar sofrimento, quando a dor da despedida poderia ser parar e dizer: pai, pronto, continua aqui, onde é que o senhor quer que eu vá? Que foi o que Paulo disse: Senhor, o que queres que eu faça? Você vê esses coachings falando, lê esses livros de prosperidade material, mas não tem nenhum que você não consiga encontrar uma parte transcendental, por exemplo, chamada oportunidade. Você diz: ah, você tem que estar pronto para a oportunidade. E quem mandou a oportunidade? Não, fui eu que construí. Você sabe que tem muitos iguais a você, tecnicamente, e sabe que tem muitos melhores, mas por que você? Que era o seu lugar, porque você não é o poder superior à vida, há um poder superior a você. Eu e você, nós somos elementos. Do mesmo jeito que estão as plantas, recebendo luz e gás e transformando o ar em oxigênio para nós respirarmos, nós estamos funcionando também dentro do processo, inclusive, de alimentar um dia com os nossos dejetos o solo, para transformar em energia que vai alimentar as plantas, que vai virar petróleo, que vai alimentar e movimentar as máquinas. Tem que ter uma compreensão que não tem como não gerar uma atitude humilde de alguém que faz parte do todo.
E quando nós encontramos a nossa parte dentro do todo, a gente vê toda a realidade funcionando, e a gente funcionando onde? Dentro da realidade. Aí a vida vem e assina o nosso projeto. Por quê? Porque sempre esteve assinado, era só necessário que nós não relutássemos, mas que nós compreendêssemos, que nós aceitássemos, que nós nos enxergássemos como que nós somos apenas uma parte, altamente funcional dentro do todo. Aí, por consequência, nós poderemos dizer: creio na existência de um poder superior a mim mesmo, entrego minha vida e minha vontade nas mãos desse poder. E aí, não tem o que agradecer, porque a nossa vida se torna abundante como a natureza é. Nós nos tornamos doadores, Sérgio, permanentes, como as plantas estão sobrevivendo, e com a simples sobrevivência delas, sem dizerem nada, estão garantindo a nossa sobrevivência. E nós, se simplesmente vivermos compreendendo o nosso papel, tendo aceitação, resignação e aceitando os desafios que vêm no presente a cada dia, nós vamos ser um todo integrado, e não tem como não dar certo. Mas na hora que nós queremos controlar a vida, e isso não quer dizer que nós vamos ser passivos. De novo, todo dia nós sabemos as responsabilidades que nós temos, é só seguir. Como o paralítico que queria ficar curado, o que Jesus disse? O que você quer, meu filho? Andar. Então, levanta e anda. Ele não foi lá levantar e carregar ele nas costas. Ser uma parte, ter resignação, ter obediência, não quer dizer que nós não estamos fazendo a nossa parte. Porque tem várias coisas que compõem a nossa parte e que preenchem o nosso dia. Por exemplo, acordar, por exemplo, cuidar dos dentes, se alimentar, cuidar do corpo, não é isso? Se não está trabalhando, procurar trabalhar. Todo mundo sabe que tem que fazer isso todo dia ou não? A casa que você varreu ontem, hoje já tem que varrer de novo. Os pratos que você lavou no almoço vão sujar no jantar. Então, como assim que eu não vou ter o que fazer? Tem. Às vezes eu estou sadio, e algumas outras vezes eu vou aparecer doente. O que é que eu tenho que fazer quando eu estiver doente? E me cuidar. Mas se eu estiver doente de compreensão, achando que eu sou um poder superior, ao invés de servir e fazer minha parte, eu quero ser cuidado. Eu fico logo na cama me fazendo de coitado ou coitada para ver se alguém vem cuidar de mim, quando eu posso me levantar e ir atrás. Às vezes eu não tenho um carro e eu posso andar a pé, de bicicleta, andar de ônibus. Se eu tenho baixa renda, às vezes conseguir alguma coisa que eu possa andar sem pagar. Mas se eu tiver um carro fácil, ao invés de eu fazer tudo o que é para mim, eu vou fazer o quê? Pegar o carro dos outros. Será que eu vou estar fazendo o meu papel? São pequenas coisas. É tanta coisa para fazer quando nós assumimos o nosso papel. Outro dia, dentro desses livros de desenvolvimento material, eu estava lendo um livro de 1920 chamado O Homem Mais Rico da Babilônia.
E a história era essa. Olha como toda hora que você assume seu papel, as coisas têm o seu papel. A vida vai mandar suas responsabilidades. Estava lá um rapaz ajeitando uma carroça, tinha uma para ajeitar e ele parado, lá na Babilônia. A mulher dele saía, olhava para um lado e para o outro, ele já sabia que o olhar dela estava dizendo, ele está faltando comida aqui dentro de casa. E ele olhando para frente, uma carroça por ajeitar. Aí veio um amigo dele que era músico, pediu como fosse 20 reais a ele, que à noite ele ia cantar e pagava. Ele disse, se eu tivesse 20, eu dava para minha mulher para comprar as coisas dentro de casa que eu não tinha como te dar, porque eu só tinha isso. Aí um olhou para o outro e disse, poxa, mas por que a gente passa tanta necessidade? E por que aquele amigo ali, o fulano, que era o mais rico da Babilônia, estudou com a gente, nem era tão sabido e ele não passa? E a nossa vida é miserável. O que a gente faz? Olha aí, ó, a partir do momento em que houve uma inquietação ou uma necessidade, surgiu o quê? Uma vontade, que gerou uma nova tentativa de compreender melhor a realidade. Com uma tentativa de compreender, já começa uma atenção maior. Da atenção maior, a pessoa começa a ver o quê? Que tem que se levantar e fazer alguma coisa, e levanta. Vamos lá conversar com o homem mais rico da Babilônia, o Arcade. Chega lá, ele vai contar para eles o que é que ele fez. Ele diz, primeiro eu entendi que esse era o meu papel, cada um vai escolher o seu. Eu entendi que o meu papel era esse. No caso dele, ele disse, eu entendi que o meu papel era ser rico. E aí? Aí ele disse, eu fiz a mesma coisa. No dia que eu vi que eu estava acomodado no meu trabalho, com aquelas coisinhas, e eu vi um homem que era rico, veio me pedir umas coisas que eu não entreguei a tempo, ele brigou comigo, e eu tinha uma inveja dele, como quem diz, ele é rico, ele faz isso comigo porque eu sou pobre, porque eu sou um mero servidor. Ele era tipo trabalhador de cartório. Aí ele olha para o homem e diz, pois vamos fazer o seguinte, se você me ensinar como é que você ficou rico, eu lhe entrego o seu pedido amanhã. Ele disse, pois está feito, entregue. Ele passou o esforço, olha aí, na hora que eu vejo qual é o meu sentido na vida, não estou dizendo que a riqueza é que é o caminho, eu estou só dizendo que nós todos temos um lugar na vida, e quando a gente descobre esse lugar, que a gente olha, começa logo a aparecer uma responsabilidade para fazer, nem que seja se levantar e olhar para o outro, que vai ser um bom exemplo. No outro dia ele chegou, ele disse, eu vou te dar aí, primeira coisa, você vive gastando e pagando com o teu dinheiro os outros. Ele disse, a primeira coisa, aprenda a guardar 10% do que você tem, e o primeiro que você vai pagar é você. Na hora que chegar o dinheiro, 10%, eu estou me pagando. O resto você paga os outros. Ele disse, segunda coisa, não vá atrás de se acompanhar. Olha aquele evangelho, como as coisas dialogam. Quer subir? Vem junto. Quer descer? Desce só. Tem gente que quer, por exemplo, a prosperidade e se aproxima de um bocado de gente que quer prosperidade, mas não trabalha, Sérgio. Ele foi se aproximar do que queria a prosperidade e do que era próspero, porque trabalhava. Ele não se ofereceu para que a riqueza caísse para ele, ele se ofereceu para desenvolver isso. E assim é para ser pai, não é isso não? Quantos aqui são pais e mães que não ficam com os filhos, que acham chato estar com os filhos, que vivem bebendo por aí na hora de estar com os filhos, e que os filhos têm uma carência imensa?
que ainda não se percebeu o que é ser um pai. Aí ele olha para outro e diz assim, um bocado de menina, mãe solteira, um bocado de cara pai solteiro, aí olha, eu acho tão bonito o Sérgio, porque ele é um bom pai, anda com o filho, e eles só se acompanham com os pais que não andam com filhos. Ou seja, ele olha, diz que quer subir, mas ele só se acompanha e só tem a atitude de quem quer descer. Então, para descer, desce só, vai para o teu bloco. Ele diz, não procure pegar conselhos com pessoas que não tenham conhecimento da matéria. Se você quiser saber o que é ser uma boa mãe, um bom pai, se acompanhe com boas mães e bons pais. Estude, gaste seu tempo lendo o que é ser uma boa mãe, um bom pai. Na hora que você começa a ler, ou ver, ou se acompanhar, você começa a ver onde é que está a sua responsabilidade. O que é que você tem que fazer que você não estava fazendo, não é isso não? Mas a gente quer se aconselhar com quem? Com quem não faz igual a gente. Aí, não dá não, é porque o pessoal é complicado. Não, você está indo por um caminho ilógico. Você está indo contra a natureza e indo contra todas. Você vai como erva daninha com todas as ervas daninhas. Ao invés de ir com o gramado, quer ir contra a natureza. Deus tinha um projeto, se você é mãe ou pai, era para ser o quê? Uma boa mãe e um bom pai. Mas você não quer. De boca quer. Mas na hora que pensa o que é ser uma boa mãe e um bom pai, vem as responsabilidades. Não quer assumir. Porque vai levar tempo. Eu vi outro dia um colega fazendo uma partilha, dizendo que o alcoolismo dele, ele estava com 30 anos sem beber, e ele foi fazer o 8º passo de reparações, e ele não via nenhum problema que o alcoolismo tinha causado a eles, assim, a família dele. Ele achava que o alcoolismo dele só prejudicava a ele. E aí outra pessoa falou, pois eu te digo uma coisa, eu pensava igual a você, mas quando eu percebi que toda hora que eu não estava trabalhando, que eu tinha tempo, eu ia curtir era beber, e quando eu começava a beber eu não conseguia parar, eu roubei uma coisa da minha família. O que foi? O tempo. Eu não tinha tempo para a minha família, e o que uma criança mais quer, que é um vaso de amor, é o quê? Tempo com o pai e com a mãe. Ele travou, ele disse, Aí ele começou a falar, é mesmo, hoje eu sou afastado do meu filho, eu sou afastado da minha filha, eu vivo brigando com a minha esposa. Na verdade, o álcool destruiu meu relacionamento, porque tudo o que eu ia fazer, eu pensava nisso e saía, ia fazer, enfim, eu nunca estava. Basta olhar, senta numa mesa de bar, num restaurante, que tem um bebendo e a mulher ali feito um enfeite. E quando a mulher alcoólatra, ela também está bebendo, conversando com todo mundo, e o companheiro é um enfeite. E ela está fazendo o que com aquele relacionamento, Ana? Ela está destruindo aquele relacionamento, destruindo aquela pessoa, porque ela está tirando o que ele mais queria, o tempo deles juntos. E isso quando está começando o álcool. E quando fica bêbado, aí é que o negócio desanda. Que começa as verdades, cheio de razão, não consegue parar, não é isso? Ele travou e disse, é mesmo. Eu não percebi. Ele disse, depois, ele tinha 20 anos de alcoolismo ativo, e estava com 30 anos sem beber. E ele, há 30 anos, nunca tinha pensado o quanto que a ausência dele, correndo para farra, para cima e para baixo, ou não é assim que acontece? Porque o álcool, ele vem num conjunto. É álcool, é festa, panelinha, não é isso? Só que não é família. Fora os bonecos. Quem já viu situação assim parecida? Levanta a mão, por gentileza. Ou não tira? Ele travou, ele disse, é mesmo. Parou
chorou e disse: estraguei a minha família. Ele disse: mas eu era um homem que mantinha minha família, eu trabalhava, eu tinha dinheiro, eu dava colégio bom, eu dava isso. Mas você não dava, era tempo. Você saía do trabalho, cansado e tal, ia para onde? Se achava no direito de ir curtir, mas tinha quem para ser curtido e você não entendia o que era amar? Tinha uma família lá na sua casa, para você ser amigo da sua mãe, amigo do seu pai, amigo da sua esposa, amigo do seu filho. Mas você era amigo de você mesmo. Por isso que os alcoólatras e os alcoólicos anônimos não são contra quem bebe nem contra o álcool, eles são contra o egoísmo e o egocentrismo, porque é isso. E para um alcoólatra perceber que o álcool leva a coisa mais preciosa que ele tem numa vida, que é a vida, o tempo de qualidade. E quando ele vai perceber, sem o boneco, estou nem chegando no ponto do boneco, mas quando ele vai perceber, está lá. Não é amigo do filho, a mãe não é amiga da filha, não é amigo da mãe, não tem família. E tem, entre aspas, mas relação verdadeira não há. Você bota um filho de um alcoólatra para falar, quem quiser visitar, você vê aqueles alatim, que é filho de alcoólatra, o pai não se vê alcoólatra, a mãe não se vê alcoólatra, mas a criança vê. Quando você vê o depoimento, é do pai cair no chão e chorar, que o filho falar o que é o alcoolismo do pai e da mãe. Olha aí a história do Acade, do homem mais rico da Babilônia. Ele viu que era para ser, cumpriu o papel dele e viu que tinha que assumir algumas responsabilidades. Olha a questão do alcoólatra. Quando ele viu que ele queria ser um bom pai, uma pessoa legal, ele viu que tinha responsabilidades. Não precisa de nenhum guru para dizer isso, é só olhar. Que a gente vive dizendo que a coisa mais importante é Deus e a família, e o que a gente tem menos tempo é para Deus e para a família. A gente não sabe ter vivência de qualidade. Vive aí feito vaca, né? Ruminando, comendo o dia todinho e voltando de noite para a boca para mastigar. Sempre a mesma coisa. Conte quantas pessoas hoje, ou quantas vezes nós na nossa vida não ficamos trabalhando, quando saímos do trabalho achamos que a curtição era ir beber e sair por aí, deixando em casa quem? Quem a gente disse que mais amava. E vá atrás dessas pessoas se elas não sentiram falta. Escute quem bebe, quem usa droga, escute a mulher, se for o homem, e o homem e a mulher, escute o homem se for mulher, o pai, escute o filho, a mãe, escute a filha. Tenha coragem de dizer assim: minha filha, como é isso? Você sente falta? Bote aqui na tabela. Quem está indo curtir direto, quantas horas está passando de verdade com os filhos? Não passa. Porque um dia tem 24 horas. A gente dorme umas 7. Passa mais umas 3 se arrumando, mais umas 2 comendo, sei lá, ou 3. Fora. Quando chega, está cansado e diz que vai só tomar uma para lá e não leva. Ou não tem vivência, não tem vida com a família. É verdade. Mas o evangelho é fazer o bem sem ostentação. Isso não é o bem não que você faz? Quanto é que custa? Em dinheiro? Para um pai ou uma mãe que tem filho, ficar com o filho. Custa o quê? Nada. Quantos fazem? A maioria? A maioria dos pais e mães ficam com seus filhos hoje? E
E quem tem dúvida que os filhos sentem falta? Isso era fazer o bem sem ostentação. Só cumprir o seu ou o meu papel como um elementozinho da natureza. Tem uma companheira? Dê atenção. Tempo. Mas é muito fácil chegar na mesa do bar. Quantas vezes a gente não vê discurso de pai que não assume o papel de pai, ou de mãe que não assume o papel de mãe, nas festas, em bar? Ai, mas é a minha filha, ai, mas o meu filho. Cadê tua filha e teu filho? E quando a pessoa mistura isso a uma dependência de amor e sexo, uma dependência afetiva, que tem o trabalho, olha as horas, tem as horas de dormir, aí tem a hora de beber, e quando arranja um parceiro novo, se envolve totalmente com o parceiro. Quem sobra? Não, mas eu tenho direito. O universo é como um espelho. Se você se identifica e pratica coisas de êxito, você terá êxito. Se se identifica e pratica coisas do fracasso, terá fracasso. Não adianta criticar a vida de ninguém. Temos que dar aos outros o direito de serem como eles quiserem. Mas nós temos o dever de sermos melhores do que nós mesmos. Mas como é que nós vamos ser melhores do que nós mesmos, se a gente está querendo só ser aparência e não quer assumir as responsabilidades da essência? Tem muita coisa para fazer em sermos nós mesmos. Vamos ajudar o mundo inteiro. Não precisa ostentar. Nem se percebe. Nem se percebe. É só fazer. Mas quantas vezes nós estamos em fuga, vivendo para atender aos olhos dos outros, querendo ser confirmado pelos olhos dos outros e deixando coisas maravilhosas que estão conosco, nossos tesouros, descerem de rio abaixo. Chega dentro de casa, está com saúde, está numa casinha, não está no relento, e acha a casa tediosa. Só vê defeito. Será que se fizesse o contrário não estaria fazendo bem sem ostentação? Que é o contrário? Assumirmos as nossas responsabilidades. Aí era entender que existe um poder superior, um Criador, que rege todas as coisas, que nós somos elementos, e podemos dizer para Ele: Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Eu não posso modificar o meu marido, minha mulher, meu filho, mas eu posso me modificar. Então, Pai, me dá coragem para modificar as coisas que eu posso. O que é que eu posso modificar? Qual é a vida que eu posso modificar, gente? Qual é a única vida que nós podemos modificar? A de quem? A nossa. E aí não tenham dúvida, quem se ama, ama. Quem está ferido, fere. É natural. Temos que nos compreender, nos acolher, nos recuperar, nos restaurar. O que é isso? Para cumprirmos o nosso papel. E é só enxergar Deus em todas as coisas. Somente. Coisa mais bonita que eu acho, e que eu tive a oportunidade de estar refletindo mais um pouco agora, depois que li mais detalhadamente
livros da codificação do Kardec. Foi isso. Que não há nada de sobrenatural. É isso que os espíritos dizem. Tudo é natural. Existe uma vida, existe um Criador, existe a vida material, existe a vida espiritual, existe um princípio mental. Na matéria nós viemos para aprender, existem as polaridades, não existe estabilidade na vida, existe o quê? Vibração, movimento para o aprendizado constante. Existe um ritmo. Existe o que está criando e o outro que está desenvolvendo. Existe uma lei de causa e efeito natural para todas as coisas. E isso vai da riqueza material à riqueza espiritual. São coisas que seguem uma lógica só porque a verdade ela é uma, só por isso que a verdade liberta. Não tem errada. Deixa de lutar contra a natureza, porque nós não temos força para isso. Assume o teu papel frente à tua própria vida. Compreende, tem saber, não, sabedoria em movimento para perceber o que é que pode ser modificado e o que é que não pode, aceita o que não pode ser modificado e trabalha para modificar o que pode ser modificado. Começa do simples ao mais simples, porque quando a gente vai fazendo as coisas, não, elas que pareciam difíceis, a gente vai ver, não eram tão difíceis assim. Isso eu achei interessante lá no Homem Mais Rico da Babilônia. Ele dizia, você tem que estudar e ter tempo para poder observar, você tem que se acompanhar com pessoas. Não é distinguir, é de novo, é no sentido o quê? Com quem entende, com quem está vivendo a boa vida. Quer subir? Vamos juntos. Quer descer? Desça sozinho. Isso não consigo compreender como orgulho. Porque a porta fica aberta. Toda vez que quiser subir, a porta está aberta. Eu não estou lhe expulsando, não. Estou só dizendo que quando quiser descer, desça só. Na hora que quiser subir, eu abro a porta. Assumir um compromisso com a vida que não querer mais fugir. Só isso. Mas começa olhando para o ar, para as plantas, para a vida, para a água. Os indianos chamavam isso de Dharma. Existe uma lei que rege todas as coisas. Existe uma lei que mantém o mar no lugar dele e o céu e as estrelas sem caírem sobre nós. E ela é tão perfeita que todos os estudos humanos dizem que qualquer oscilaçãozinha, se o Sol crescer um pouquinho a mais, a gente já morre fulminado de calor. Tudo está no tamanho, na distância, na proporção, na temperatura certa. E por que a gente fica lutando contra o que não pode modificar e fugindo de trabalhar pelo que a gente pode modificar? Por que a gente é tão escravo dizendo que isso é liberdade? Quanta coisa por fazer para nos tornarmos
esses anjos para os quais nós fomos criados. Esse é o nosso papel. Não é a música? Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. Quando Chico, por exemplo, recebeu a orientação de Emmanuel, que ele ia ter uma obra muito grande, ia dedicar a vida dele, ele era um rapaz. Ele disse que achava, como é que ele ia fazer? Ele disse 3 coisas, Chico. Estuda, trabalha e se esforça no bem. Por que nós temos tanta preguiça de estudarmos as nossas vidas? O livro da vida está em nós. Basta a gente assumir a nossa responsabilidade. Basta que a gente queira observar qual é o nosso lugar. Cada musiquinha que a gente canta e não pensa, ó a igreja, quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. Que é isso? É que cada um tem o seu lugar. Aí ele diz, na minha casa, o que você faz em casa? Limpa a casa, cuida de você, cuida dos seus. Olha, o seu lugar. No seu trabalho, chega no horário, faz a sua parte, não enrola ninguém, não se apropria do que não é seu. Está vendo? Mário Quintana dizia a mesma coisa. A vida são deveres que a gente leva para casa. Tem que ter dever. E aí, com certeza, vamos estar praticando o bem sem nenhuma ostentação. Vamos enxergar amor, paz, felicidade e alegria onde quer que nós estejamos. Que nós possamos nos manter cada vez mais atentos com relação ao nosso papel em qualquer coisa que nós possamos fazer. Lembremos da historinha quando Emmanuel, falando para o Chico da posição dele, e o Chico disse, eu sou um verme. E o Emmanuel retrucou, dizendo, poucos são os homens que podem se comparar a um verme frente ao Criador, porque o verme nasce, se desenvolve para ficar nos cantos mais abjetos, mais escuros, se alimentando das carnes mais podres, e não diz um ai para o Criador. Ele cumpre o seu papel, nasce e morre, e ajuda na criação. Poucos. E já o homem, ele tem um lugar e ele não quer. Ele só vive lutando com Deus, com a vida. Ele acumula coisas e não assume o seu verdadeiro lugar. Porque ficar no lugar tem que ter responsabilidade. Então, uma semana de muita reflexão para nós. Atenção, compreensão, aceitação e trabalho. Por isso,
eu encerro hoje com essa oração que eu tenho achado tão importante. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Boa semana. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para